Olá, amigos, estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida. Hoje vamos estudar um capítulo do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eu recomendo este livro porque eu vejo nele um verdadeiro tratado de boas maneiras e de equilíbrio mental, onde a pessoa vai aprender a como lidar no dia a dia, nos seus relacionamentos interpessoais, nos ambientes sociais que ela frequenta, como se comportar. Então, está aí a sugestão. Aqui ele diz o seguinte: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Bom, algumas pessoas ficam dependentes dos espíritos para fazer tudo. Tem pessoas que vão comprar uma geladeira ou que vão ver um terreno para comprar, acha que os espíritos têm que dar orientação, têm que dizer se ela faz ou não faz aquele negócio. Você vê uma dependência infantil, não é? É como se o espírito estivesse à vontade da pessoa a tiracolo. Onde ela vai, o espírito está lá. Será que só ela tem coisas para fazer, os espíritos não têm nada para fazer? Além do que, essa dependência faz com que a pessoa subdesenvolva as suas capacidades. Então, ela começa a ser dependente do outro, o outro é que tem que resolver para ela. E assim não funciona, a pessoa não cresce. Se você possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Se você tem alguma leitura, se você fez algum curso, participou de uma palestra, você já tem recursos para saber o que fazer, não é? Os benfeitores espirituais não querem que as pessoas se enfraqueçam, se subestimem, se desvalorizem, se eles fossem atender todas as necessidades da pessoa. Então, eles respeitam o livre-arbítrio da pessoa e enfrentar a situação. O que eles podem fazer é dar uma sugestão, uma inspiração, para que a pessoa fique calma, etc. Mas ela que tem que enfrentar as suas crises existenciais ou fazer as suas escolhas. Depois ele diz: não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. É interessante isso, nós percebemos bastante na psicoterapia. Muitas pessoas vêm se queixando da sua esposa ou do filho, do marido, do chefe. Então, a pessoa, ela quer saber como mudar o outro. Porque ela acha que é infeliz por causa do comportamento. Então, se mudar o outro, ela vai ser feliz. Olha, isto é uma missão impossível, você mudar o outro, né? E também que arrogância é essa de achar que as suas ideias ou o seu comportamento serve de modelo para os outros. É arrogância, não é não? Ele fala aqui, André Luiz, que quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina. O que as outras pessoas estão fazendo são escolhas dela. Faz parte da trajetória evolutiva de cada uma delas e Deus sabe o que é bom para cada uma delas. Agora, o mais interessante é o seguinte: quando você muda a si mesmo, você começa a enxergar o outro diferente, não é? Então, essa ilusão ou fantasia de querer mudar o outro para a gente se dar bem, não funciona. Quando você muda a si mesmo, você começa a ver o outro de modo diferente. Talvez você vai enxergar a pessoa como ela é, não como você imagina. E pode ficar espantado, porque descobre uma pessoa que pode ser muito bacana, uma pessoa que é objetiva, uma pessoa que é assertiva, uma pessoa que está centrada nela mesma. E talvez isso incomodasse você, por isso que você queria modificá-la. Você provavelmente já viu aquela situação da pessoa ir no centro espírita, escutar uma palestra e ficar pensando: puxa vida, essa palestra seria bom para o meu marido que não está aqui. Ou seria bom para a minha esposa, ela está precisando ouvir isso.
Em vez de a pessoa ouvir para ela mesma, porque é ela que está no centro, é ela que precisa de mudança, ela fica pensando no outro. Aí ela não desfruta, ela não usufrui aqueles ensinamentos que estão sendo dados que poderia melhorar o estado dela. E se ela saísse do centro renovada, esperançosa, contente, ela chegaria em casa e iria ver o marido ou a esposa com outros olhos, com mais simpatia, com mais afetividade, com mais compreensão. Em vez de chegar lá cheia de crítica, é claro que vai ver a pessoa como inimigo ou como pessoa difícil, mas é o estado dela que está perturbando a visão, o olhar, a leitura que ela faz da outra pessoa. Isso é o que na psicologia se chama de projeção. Quando você está achando que o outro está com problema, você está projetando. Então, é claro que tem gente que é problemática, que é difícil no relacionamento, mas você consegue separar aonde está aí a chatice da pessoa e aonde está a sua projeção. Isso é um aprendizado que você tem que ter. À medida que você trabalha o seu crescimento, que você supera os seus limites, você começa a enxergar o outro como é, sem tantas críticas, ok? Pensa nisso. Aliás, eu sugiro, se você quiser entrar em contato conosco, pode entrar através do site www.tvmundomaior.com.br e fazer as suas perguntas. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. Estamos de volta, hoje estudando o livro de André Luiz, Agenda Cristã, falando do tema Lembranças Úteis para a nossa melhoria, para a simplificação da vida. Aqui André Luiz vai dizer o seguinte: não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. É muito comum a pessoa achar que está sendo obsediada, que a sua vida não está tendo resultados, que as coisas estão difíceis, e ela vai buscar ajuda no centro espírita e vai fazer tratamento. Bom, se ela estiver sendo obsediada, obviamente que o obsessor pode receber um tratamento também, e a pessoa é convidada a se modificar para que haja esse afastamento do obsessor e ele seja socorrido. Mas muitas vezes não é obsessão espiritual, é autoobsessão. É a pessoa que fica se maltratando, se colocando para baixo, que fica se subestimando, que desiste facilmente das suas buscas, das suas realizações e acha que alguém está interferindo. Então, a chamada de atenção aqui de André Luiz é bastante oportuna, né? Não são necessariamente os sofredores ou os obsessores que estão nos aborrecendo, mas o nosso comportamento. Portanto, nós temos que aprender a fazer essa distinção. Quando é que eu estou me comportando de modo a gerar perturbação, a eu ficar cismado com algumas ideias, a eu sofrer com algumas dores, que podem ser somatizações. E quando é uma obsessão espiritual, né? Se você não consegue de todo resolver essa questão pessoal, vai no centro espírita, faça uma avaliação e veja se você está obsediado. Se tiver, faça tratamento. Se não tiver, você tem que mudar o seu comportamento. Mesmo que estiver obsediado, não quer dizer que você está certo no seu comportamento, você tem que mudar também, não é? Porque a obsessão é por conta da sintonia, então você está sintonizado com ele. Mas nós temos que fazer os tratamentos devidos. Um é o tratamento espiritual, no caso da obsessão, e outro é o tratamento psicológico. Quando a pessoa está perturbada, conflitada, depressiva, está para baixo. Muito bem. Depois diz ele aqui, André Luiz, repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia.
Isso é muito importante, porque os nossos interesses, as nossas buscas, eles vão atrair situações. Então, se internamente você vive se colocando de lado, se comparando com os outros, não é? Você está fazendo um processo interno de desqualificação. Então, você vai atrair situações que venham validar ou comprovar essa desqualificação, que pode ser um espírito sofredor, que está passando pelas redondezas, foi atraído pelas suas queixas e fica junto com você. Ou pode ser um obsessor, que tem uma ligação kármica, que ele aproveita suas ideias negativas sobre si mesmo para induzi-lo, incentivá-lo a ter mais ideias perturbadoras sobre a sua autoimagem, sobre as suas realizações, e vai enchendo a sua cabeça. E começa a dizer que as pessoas não gostam de você, que você é uma pessoa chata, é desagradável, mas ela está pegando a carona no seu modo de você se tratar. Olha o que nós costumamos fazer conosco. E por que a gente não aprende a nos tratar bem, a nos valorizar, a nos respeitar, não é? Este é um aprendizado social que não é muito cultivado, não é? Nós aprendemos mais a reparar nos erros e sofrimentos e perturbações do que nas qualidades, nas coisas boas que já estão acontecendo. Pensa nisso. Depois André Luiz diz: não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que competem no caminho comum. Então, olha só, que competem no caminho comum, que nós temos que dar contas. Seja a dificuldade no emprego que nós possamos estar passando com uma pessoa difícil, dificuldades pessoais, às vezes uma crise que pode gerar dificuldade de memória, de resolver situações, ou uma crise familiar que nós podemos estar passando. Então, nós temos que enfrentar por quê? Porque quando nós enfrentamos, nós estamos colocando em ação os nossos conhecimentos. Se os espíritos viessem resolver isso para nós, nós deixaríamos essa capacidade de resolver subdesenvolvida, entendeu? Pouco desenvolvida. E aí, quando aparecessem outras situações, nós novamente teríamos que recorrer aos benfeitores, porque não desenvolvemos em nós. Quando desenvolvemos, nós vamos enfrentar. É por isso que, nesse processo de crescimento, tem os erros e acertos. Você erra, se recompõe e continua. Esse erro traz experiência. A experiência faz você acertar. E assim nós vamos indo continuamente. Depois diz ele: eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse a função de ama seca ou de babá, né? Os benfeitores têm muitas atividades. Eles trabalham direto para ajudar os seus amigos, parentes, a cooperação na cidade espiritual aonde eles residem, não é? Eles não estão aí, se tem uma ideia errada de anjo da guarda, que é um espírito que fica do lado do indivíduo 24 horas vigiando ele. Isso daí já não é nem anjo de guarda, é um protetor dependente, que também não tem o que fazer, não é bem assim. Os nossos amigos espirituais estão aí também trabalhando para o crescimento pessoal, fazendo cursos, ajudando, etc. Vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. Estamos de volta. Se você tiver alguma dúvida sobre o que estamos falando, que quiser contribuir, você pode, através do e-mail descomplicando@tvmundomaior.com.br, fazer o seu questionamento, ok? Estou aguardando. E também quero convidá-lo a se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova.
você liga no telefone 0800 12 18 38 e obtenha informações de como se tornar sócio e o quanto você vai estar ajudando que outras pessoas também acessem toda essa programação e possa se beneficiar, não é? Com os conhecimentos que o Espiritismo nos traz. Hoje estamos estudando esse belo livro que eu recomendo a você, Agenda Cristã, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, falando do tema lembranças úteis. São lembranças que nós precisamos para o nosso cotidiano. É interessante, eu lembrei aqui de um assunto da psicologia positiva. Você pode se lembrar a ser feliz. Você sabia disso? Algumas pessoas esquecem que elas podem ser felizes. E aí elas vivem tristes, amarguradas, de baixo astral, achando que tem que ficar naquilo eternamente. Você pode se lembrar e falar, não, espera, deixa eu colocar um sorriso nos meus lábios, deixa eu procurar o lado bom das coisas que estão acontecendo, e isso pode mudar a sua dinâmica com a vida. Então, as lembranças boas são oportunas. Faça lembretes. Coloca na sua mesa um lembrete. Sorria mais. Seja mais simpático. Veja o lado bom das coisas. Isto é um aprendizado que vai sendo incorporado pela personalidade. Bom, André Luiz aqui, então, continua. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Olha que interessante. Algumas pessoas, elas acham que somente quando elas desencarnarem é que elas vão superar as dificuldades de personalidade. Então, se a pessoa é tímida, se ela é insegura, se ela é irritadiça, ela acha que ao desencarnar tudo isso vai ser equacionado e na próxima existência ela já vem com tudo resolvido. Esta é uma ideia mágica, não é? Da realidade. Olha, o modo como nós somos é resultado das nossas experiências, das nossas ações, dos nossos relacionamentos. Nós vamos consolidando a personalidade ao longo da vida, mas não quer dizer que esse estado é definitivo. Não. Todos os nossos traços e características são temporários. Então, se você é irritado, se você é inseguro, se você é medroso, você pode enfrentar isso melhorando, mudando, para que você passe a ser seguro, confiante, sociável, que você seja calmo, supere a irritabilidade. Então, isso depende do esforço pessoal. Percebe? Quando você está enfrentando uma situação difícil, alguém te provocou e você ficou irritado. Muito bem, se você já é de costume você agredir a pessoa com palavras, ou desafiá-la, ou provocá-la, como que você vai disciplinar a sua irritação? Você sente essa raiva, mas você se contém. Isso não é repressão, porque você está fazendo consciente. Então, você sente vontade de agredir a pessoa e se segura. Não, não vou agredir. Quanto mais você vai fazendo isso, mais controle você vai tendo sobre a sua irritabilidade. Digamos que você seja inseguro. Você se sente sem condições para enfrentar uma situação, né? Você não tem confiança em si mesmo. Então, você tem que identificar. Eu sou inseguro em qual área? Eu sou inseguro para falar com as pessoas. Ou, eu sou inseguro para escrever. Eu sou inseguro para tomar um avião. Eu tenho medo, né? Então, você tem que enfrentar essas situações para que comece a gerar dentro de você a segurança, né? Então, dificuldade de falar no meio dos outros. Você tem que aprender a se colocar, a expor as suas ideias, e isso pode mexer na sua autoimagem, na sua autoimagem, autoestima, para que você se sinta confiante para falar. Então, tudo nós melhoramos, ok? Depois diz ele, nem alegue enfermidades ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Então, morrer não está resolvido tudo. Você vai chegar na vida espiritual com as conquistas que você fez aqui.
Então, se você se melhorou, você vai chegar na vida espiritual uma pessoa melhor. Se você continua igual a quando você reencarnou, você vai chegar lá desse modo, com uma série de dificuldades, com uma série de pendências que você se propôs a fazer quando estava encarnado e não fez. Então, não adia a sua melhora pessoal. Enfrenta as suas dificuldades. É o que Joana de Ângeles fala do autoenfrentamento. Então, qual é a sua dificuldade mais emergente, mais visível? Dificuldade de relacionamento? Começa a trabalhar onde você tenha mais contato com pessoas. Então, se você trabalhar no centro espírita, vai trabalhar na livraria, na lanchonete, ou vai dar aula, você vai ter contato com pessoas. E isso vai melhorando a sua sociabilidade, a sua afetividade com as pessoas. Tudo nós podemos melhorar. Você pode confiar em você e buscar essa melhoria. Não pensa que sai no estalar de dedos, né? Exige o esforço pessoal, ok? Eu agradeço aí a participação de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, vocês entram em contato conosco para fazer as suas colocações. E não esqueça que depende de você o progresso, a melhoria, que Deus está te dando todas as condições que você precisa. Você pode estar reclamando de falta, de carência, mas talvez você não esteja olhando direito o que está acontecendo ao seu redor. Muda o seu modo de ver. Tenha olhos de ver como propôs Jesus. E aí você vai ver as chances e ofertas que a vida está te dando. Muito obrigado e até o próximo encontro.